tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é Seja Luz do Mundo. Por onde Jesus passava, milagres e curas aconteciam. Jesus carregava uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança para aqueles que necessitavam. Quando os seus o rejeitaram, os gentios o receberam. Note que Jesus arrastava multidões e multidões por onde ele passava. Jesus carregava algo extraordinário dentro dele, a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Deus. Jesus anunciava por onde passava uma mensagem que trazia cura, uma mensagem que trazia esperança, uma mensagem que trazia paz aos corações que estavam completamente perdidos na sua dor, no seu sofrimento. Os milagres, os prodígios, as maravilhas e as proezas mostravam as evidências dessa mensagem. Essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, essa mensagem de esperança que transformava e transforma a vida das pessoas todos os dias. Jesus é o nosso maior exemplo de ser um propagador de esperança, de paz, de amor. Nós precisamos aprender a ser como nosso mestre. Pregue a palavra de Deus com a sua vida. Pregue a palavra de Deus com as suas ações. Pregue a palavra de Deus com o seu testemunho de quem você é na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E também não se esqueça, propague a medicina dos céus com os seus lábios. Propague a palavra que vai curar. Propague libertação. Propague cura. Propague salvação. Propague esperança. Seja um propagador de esperança, de paz e de amor. Mostre ao mundo que você não é mais um no meio da multidão, mas que você tem a luz de Deus na sua vida. Faça a diferença. Em Mateus, no capítulo 5, verso 14 até o versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus está nos convidando, Jesus está nos instruindo as pessoas a serem luz do mundo, ou seja, a serem um exemplo de inspiração, agindo com bondade, sabedoria e verdade. As boas obras, elas devem brilhar para que todos as vejam e louvem o nome do nosso Deus. Você não é mais um na multidão.
Deus te chamou para fazer a diferença. É hoje, é agora, é nesse exato momento. Deus está chamando você para fazer a diferença no meio dessa geração que estamos vivendo. Deus, ele fala de maneira multiformes. Deus, ele fala através do louvor, através da palavra, através da oração, através de um sorriso, de um abraço. Sabe aquele momento quando você está passando por uma dificuldade e de repente uma pessoa sem mais e nem menos chega até você e te dá um abraço sem falar nada? Pois é, esse abraço é um gesto tão lindo e tão gracioso que simplesmente te tira do lugar da angústia e te leva para um lugar de paz, um lugar de serenidade que você mesmo não consegue explicar a sensação que você está sentindo ao receber aquele abraço naquele momento. Então, é exatamente isso. Deus, ele age de maneiras multiformes para falar com cada um de nós da maneira que ele desejar falar conosco. Quem sabe que está em Deus não aceita os rótulos que o mundo deseja impor, deseja tentar colocar. Preste atenção, é muito importante saber quem somos em Jesus. Tome cuidado com o relativismo, cuidado com essa ideia que tudo depende como se vê. O relativismo promove a polarização. Nesse contexto, divide as opiniões e isso acaba gerando muita dúvida ao coração das pessoas. Por exemplo, algumas pessoas dizem que isolamento é estar distante da internet. Outros afirmam que as tecnologias trouxeram a possibilidade de aproximar de maneira virtual, via virtual, das pessoas que estão distantes fisicamente. Porém, existe o outro lado da moeda. Como que fica os relacionamentos das pessoas que estão próximas de nós, que realmente estão fisicamente ao nosso lado? Perceba que estas já não interagem mais como antes. Essas pessoas, elas costumam conversar com as outras, porém elas não olham no rosto, elas não olham no olho da pessoa com quem está conversando. Perceberam como é complicado, como é difícil viver no mundo onde tudo é relativo? Alguns dizem que a sua identidade é baseada no grupo que pertence, é baseada ao grupo que pertence. Os adereços que estes usam fazem esse papel de identificação dos grupos. Tem gente que diz que a sua identidade é forjada ao grupo que pertence. Existem pessoas que acreditam tanto nisso que acabam se anulando por não saber qual é a sua identidade, qual é a sua verdadeira identidade. Na perspectiva
de Cristo, é preciso saber quem você é. Eu sei quem eu sou porque Deus anda comigo, porque Deus está comigo. Eu sou filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Num contexto cultural, a pureza tem sido ridicularizada. É preciso fazer a diferença no meio desse contexto que nós estamos vivendo. Deus te deu um potencial gigantesco e você precisa acessá-lo e usar todas as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Deus está nos dando a oportunidade para sermos diferentes onde estivermos. Não seja mais um na multidão. Seja aquilo que Deus planejou para você ser. Deus te conhece antes do ventre materno. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, Paulo ele escreve uma carta para Timóteo e ali ele dá algumas recomendações. E estas recomendações são muito precisas. E todo cristão precisa dar atenção e ouvido ao que o apóstolo Paulo está falando. Timóteo era um jovem tímido, cheio de debilidades. Paulo pediu para a igreja de Éfeso receber Timóteo, receber ele ao ponto de fazer com que este jovem se sentisse como se estivesse na sua própria casa. Quem disse que você é novo demais para receber uma responsabilidade? A sua limitação ela não vai te impedir de servir. O poder de Deus é o que se aperfeiçoa, é Ele que aperfeiçoa a gente no meio da nossa fraqueza. O poder de Deus, Ele nos aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Quando nós pensamos que nós somos fracos, é aí que somos fortes, porque Deus está aperfeiçoando o seu poder no meio da nossa fraqueza. Timóteo ele era tímido, inexperiente e tinha fragilidades físicas. Enquanto outros buscam status, você procura fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Olha o que Deus está falando com você. Fuja das ciladas, das cobiças. Fuja das falsas doutrinas. Fuja das contendas. Fuja da inveja e dos atritos e conflitos desnecessários. Não interessa o contexto cultural atual. Fuja da aparência do mal. Não se conforme com o mundo. Não se conforme com os padrões do mundo. Se fere aos princípios de Deus. Não aceite. Fuja disso. Não viva uma vida conforme o que o mundo está ensinando. Você tem a forma do céu. Você não se encaixa na forma do mundo, porque você já possui a forma do céu. Não siga a maré. Se você tem um sonho grande dentro de você
e você se sente incapaz de realizar esse sonho sozinho, esse é um sinal que esse sonho foi Deus que implantou no seu coração. Procure viver na verdade de Deus. Não negligencie o que Deus está falando com você. Preste muita atenção, não finja que você não está vendo a mentira que o mundo está ensinando. Combata a mentira com a verdade de Deus. Você precisa defender a sua fé. Você precisa fazer a defesa da sua fé. Quantas vezes você observou uma mentira e não falou nada? O Espírito Santo de Deus não é qualquer pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. Quantas vezes você se viu numa situação onde não havia uma saída, uma solução viável? Profetize o milagre. Comece a jejuar. Peça a Deus a direção. Peça a Deus sabedoria, revelação, discernimento, estratégia. Você necessita defender a sua fé, você precisa se posicionar e tome posse da vida eterna. Seja um discípulo de Jesus. Temos a marca de Cristo em nós. Temos a marca de Cristo em nós. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós devemos carregar a marca da frutificação. É necessário compreender que se estamos conectados em Cristo, então estamos nele e ele estará em nós. Jesus nos ensina que devemos ter uma conduta santa sempre. Fomos conectados a Cristo, fomos enxertados em Cristo, necessitamos permanecer nele. É essencial cultivar o relacionamento, a frutificação e a disposição de agradar e glorificar a Deus sempre precisa estar presente nas nossas vidas. Precisamos valorizar essa frutificação. Jesus está dizendo que uma das exigências é preciso tomar a sua cruz. As pessoas costumam associar a cruz ao difícil. Carregar a cruz é viver um estilo de vida que agrada e glorifica a Deus. É preciso se dispor, tomar a sua cruz, falar de uma confissão e reconhecer em público que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu único e suficiente Salvador. É preciso morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Não estamos falando de morte literal. E Jesus está falando que é necessário negar a nós mesmos e nos sujeitarmos à vontade soberana do nosso Deus todos os dias das nossas vidas. Se você quer ser um discípulo de Jesus, é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ei, você aí!
Você está gostando da nossa mensagem de hoje? Então, você já curtiu, já comentou, já compartilhou com seus familiares e com seus amigos? Se ainda não, abençoe a vida deles, compartilhando essa mensagem. Quanto mais você compartilha, mais o algoritmo entenderá que essa mensagem, que esse conteúdo é relevante. Desse modo, alcançaremos mais pessoas. Posso contar com você? Quando um mensageiro de Deus chega, a atmosfera muda, porque a palavra que ele carrega muda completamente a atmosfera, o ambiente. Não alimente a sua carne com intrigas, mentiras e conversações maledicentes. Não dê ibope à cobiça, inveja e conflitos. Desarme o inferno com a sua gratidão. Não aceite nenhuma sugestão do maligno. É preciso trazer a atmosfera dos céus para a terra. Seja luz, seja um instrumento de Deus, seja um canal de bênçãos. Fuja das mentiras e das fofocas. Fuja das conversações da vida alheia. Não alimente a sua carne falando mal da vida dos outros. Mude a atmosfera com o que você carrega dentro de você. Propague palavras que tragam força, alegria, fé, esperança. Declare profeticamente quem você é em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Defenda a sua fé. Anuncie o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Eleve as suas expectativas. E creia que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Nós somos a luz do mundo. Nós temos essa luz dentro de nós. Essa luz está em nós. Deus é a luz do mundo. Não andamos em trevas. Nós somos o sal da terra, que dá sabor, que dá gosto a tudo que enaltece o nome santo do Senhor Jesus. Quando somos sal da terra, quando somos luz, é possível distinguir em meio às trevas. É preciso ser luz nesse mundo de trevas. Quantas pessoas estão andando em trevas? Nós precisamos promover essa diferença do testemunho de Cristo que nos alcançou. Estamos vivendo num tempo onde não querem que você brilhe mais. A luz de Deus em nossas vidas alcançarão as vidas dos que estão vivendo debaixo de trevas. Você é a luz. Você foi criado para propagar cura para as pessoas. Você foi criado para propagar uma palavra poderosa que traga libertação, salvação, transformação para as pessoas que necessitam. Note que a luz atrai as pessoas que desejam sair da escuridão,
que desejam estar em um lugar seguro. Em meio às trevas, não se consegue ver os obstáculos e os perigos que estão à sua volta, que estão ao seu redor. Deus quer que sejamos um referencial. Deus fará com que você ilumine o caminho dessas pessoas que estão oprimidas, cativas de diversas formas e diversas maneiras. Deus te levantou para ser luz em meio às trevas. Você não é mais um no meio da multidão. Deus se manifesta dentro de você. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você é luz, você é sal da terra. A luz de Deus vai brilhar. Todos verão a glória de Deus quando a luz brilhar. Somos a luz do mundo. Somos a luz nesse mundo para manifestar a glória de Deus em meio às trevas. A luz de Deus vai brilhar na sua caminhada e na sua história, em nome de Jesus. E nesse momento profético, seja luz na sua casa e no meio da sua família. Manifeste o amor e a verdade de Deus. Mostre os caminhos retos para aqueles que estão perdidos. Fuja das conversações maledicentes. Fuja das intrigas, das mentiras e das fofocas. Fuja da aparência do mal. Seja o reflexo da luz do Senhor. Ilumine o mundo com a luz de Cristo. Dê gosto, dê sabor ao mundo. Ilumine as cidades. Irradie a política, a economia, com a luz do Senhor que está dentro de você. Seja uma candeia no seu ambiente de trabalho, nas universidades, nos comércios. Lembre-se, você não é mais uma multidão. Você é luz. Você é o sal dessa terra. Você é o instrumento que Deus quer usar para manifestar o amor, a verdade e a justiça dele. Você que ficou até o final dessa mensagem, você não pode perder a próxima que nós estamos preparando para a sua vida. E se você ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali também no Spotify. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado, compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!